nenhum, porque a conclusão de Tiago é que sem a palavra da verdade, ninguém, nenhum de nós se torna como que as primícias da criação de Deus. Ninguém é moldado, trabalhado, forjado no cadinho da realidade, da verdade, para que a gente possa se transformar na imagem do Filho de Deus e não na projeção fantasiosa de um ser que nós não somos e de uma vida que não existe, nem para nós, nem para ninguém. E aí, apenas para a gente concluir, a proposta de Tiago é um mergulho no mundo real, com as suas praticidades, eu estou dizendo já há 1h15, do que para Tiago a realidade é constituída. E olha só agora essa proposta final dele. Ele vem dizendo, não vos enganeis, ele vem dizendo, não se engane, não suponha tal homem conseguirá alguma coisa, ele vem tratando dos processos de ilusão, e agora ele afirma o que a gente sabe. E a gente diz que não sabe porque quer continuar se auto-enganando. Mas lá no fundo, na intricidade mais profunda do ser, a gente sabe. Todo mundo sabe. O resto é engano. É tentativa de desenvolver álibis para a gente não crescer, não ir a lugar nenhum e continuar na câmara das fantasias e no carrossel das ilusões. Ele vem e diz, sabeis estas coisas, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque, na realidade, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, com boa vontade, com alegria, com chão umidificado no coração, acolhei a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não elucubradores, não seres que só fazem reflexão teológica. Isso não existe, só existe para crente adoecido pela doença grega da reflexão que não gerava concreção, da reflexão pela reflexão. Mas do ponto de vista da revelação, o que vale não é eu sofrer também dessa testosterona reflexiva. É o cara que só tem tesão reflexivo, mas não transforma aquilo em nada prático. Do ponto de vista de um choque anafilático nas nossas ilusões, nos trazendo para dentro do mundo real, Tiago diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha como outra vez ele chama a gente para o mundo real e dizendo, se você não praticar aquilo ao que você diz amém, você está entrando num mundo de ilusões e você vai adoecer a sua vida. E pior do que isso, até ficar ouvindo a palavra e não praticá-la, adoece o ser. Tem gente que pensa que se ficar só ouvindo a palavra, ouvindo, não fizer nada com ela, está tudo bem, ao contrário. O segundo estado se torna pior do que o primeiro. Quanto mais eu vou ouvindo a palavra e não a transformo em vida para mim, em momento algum, em coisa alguma, mais esquizofrenizado eu vou ficando, porque eu digo amém àquilo que eu não pratico. Eu digo sim àquilo que eu não encarno. Eu digo é bom àquilo que eu não chamo de bem para mim. Eu digo é verdade aquilo que, na verdade, eu não estou disposto a viver. Eu só vou me esquizofrenizando cada vez mais, vou ficando cada vez mais dobre, mais inconstante, mais instável, mais partido, mais autoenganado. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, a sua cara,
pois assim mesmo se contempla e se retira, e se habitua toda hora a passar ali, olhar a carinha dele, meu Deus, tem uma verruga aqui, tem um negócio aqui, minha sobrancelha é torta, é verdade mesmo, Deus tem razão, meu olho está caindo, aí está dando um trimelique do lado de cá, ele fica o tempo todo ali e tal, e se vicia na autocontemplação que não gera cura, transformação, vai ficando viciado na assimilação da sua própria doença. E quanto mais ele a constata, e quanto mais ele diz, eu sou doente, nada faz para deixar que a palavra nele implantada produza vida e o leve para aquele caminho no qual ele vai sendo transformado conforme as primícias de Deus na terra, mas ele adoece, porque ele vai caindo nessa existência que se autocontempla, se retira e logo se esquece de como era a sua própria aparência. Ele vai ficando com amnésia em relação à sua própria realidade. Ele vai perdendo a memória do real sobre ele mesmo. E ele faz isso para quê? Porque ele não quer ser incomodado pela memória do real, porque a memória do real emula em nós a necessidade da transformação. E como ele não quer transformação, ele quer engano, ele para logo e logo esquece de como era a sua própria aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante no mundo real, esse será feliz, será bem-aventurado no que realizar. Esse cara realiza como realidade. Não é o realiza de inglês, né? I have realized. E que é aquela coisa que o cara só percebeu, mas não significa que ele vai fazer nada com aquilo. É realizar no sentido mais factual do termo, é tornar real. Esse se torna bem-aventurado em tudo quanto realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua própria língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Olha a insistência de Tiago no auto-engano. Esse aqui já é o cara que acha que ele comprou um pacote religioso e que ele frequenta ritos, fórmulas, formas e cultos, e enquanto deixa de refrear a própria língua. E Tiago vem e diz, você está enganando-se a si mesmo, mergulhou no auto-engano. Mas se o negócio de alguém seria praticar alguma forma de religião, então Tiago diz que seja a religião da realidade, e não a religião da evasividade. A religião da evasividade é aquela que acontece entre o homem e supostamente Deus. Para Tiago, essa religião não existe. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só ele faz religação da gente com Deus e nós não com Deus. É Deus que já se religou a nós, porque Deus estava em Cristo se religando ao mundo, se reconciliando com o mundo. Para Tiago, a única religião que vale, que não é uma evasão da realidade, é aquela que, ao invés de ficar lidando com abstrações, pergunta pelas produções da fala, pelas produções da interpretação. Pergunta como está o meu estado mental, o qual é denunciado por aquilo que a minha boca declara, porque a boca sempre vai falar do que está cheio o coração. E se o coração está tomado de fantasia, a fala é fantasiosa sempre. Para Tiago, a religião verdadeira não é uma religião da relação do homem com Deus, mas é a religião da relação do homem com o homem. Essa é a única religião possível na terra, do homem com o homem. É religação do homem com o homem, porque quem sou eu para me religar com o infinito? Eu só posso me religar com o finito. Essa religião é factível, é real, é plausível, é possível, é desejável. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta.
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tem a ver com a realidade da existência. Essa coisa toda começa chamando a gente para o mundo real que não foge da tribulação em nós. E termina chamando a gente para o mundo real que não foge da tribulação no outro. Não teme a dor do outro, não se esconde do seu semelhante. E a única religião que faz sentido não é aquela que propõe uma religação com Deus. Essa é falaciosa e enganosa. A única que faz sentido é essa aqui de Tiago, de 1 de João, porque se alguém diz que ama a Deus a quem não vê, né, está com lorota, se ele não amar o seu irmão a quem vê. Porque se alguém não ama o irmão a quem vê, como é que vai amar aquilo que não vê? Se eu morro de amores por Deus, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. O amor consiste, diz João, nessa religação horizontal. A minha vinculação com Deus em amor se manifesta pela manifestação do meu amor no mundo real, sensorial, das coisas que existem à minha volta. Isso é assim em João, é assim em Tiago, é assim no Evangelho todo. Portanto, começa dizendo, não tema aprovação na sua vida. Termina dizendo, não tema aprovação na vida do seu irmão. Porque a aprovação na sua vida vai dar a você senso de realidade. E o discernimento da aprovação do seu irmão vai tornar você solidário com a realidade. E o ser que não se evade da realidade em si mesmo e não foge da dor do seu irmão, esse foi abraçado pela realidade. E esse existe no mundo real. Esse, com essa consciência, será bem-aventurado em tudo que realizar. E esse será possuído por uma sabedoria que não é feita de reflexões nem de elucubrações, mas de uma consciência aplicada, com fé, perseverante, sem medo, na vida real, que não foge, não se evade da dor em si mesmo, e não foge, não se evade da dor encontrada no próximo. A religião verdadeira, termina Tiago dizendo, não é aquela do engano, da suposição da minha vinculação com Deus. A única religião possível é religação minha com o próximo. É visita ao órfão, à viúva, aos pobres na sua necessidade e guardar-se a si mesmo incontaminado no mundo. Então chega de fantasia, a gente está usando a internet para falar de realidade e não de irrealidade. Estamos usando a internet e esse espaço virtual para chamar você para o mundo real, não para mergulhar você no mundo das teclas e no ambiente da inexistência. Nós estamos chamando você para ver a quem você enxerga no mundo real, estender a mão e tocar com concreção quem está do lado de fora, e não para viver de discursos nos Orkuts idiotados da internet. Eu tenho lá comunidades no Orkut, acho legal pra caramba que todo mundo vá lá. Tenho até uma pessoal que o Daniel abriu para mim e para a Adriana, que às vezes eu vou, mas hoje mesmo deixei um recado lá, porque tinha quase 1000 cartas para mim, e eu estou dizendo toda hora, não me escrevam aqui que eu não respondo. Se não escrever no site, bau, eu não tenho saco para ficar de Orkut, eu não sou um garoto orkutiano, entenderam? Não estou afim de ficar sabendo onde é que está o fulaninho nem o beltraninho. É um cara que está lá na casa do... vocês sabem aonde? E que é extraordinário eu ter uma relação virtual com ele, porque ela não significa nada na hora que eu faço plum e desliguei o botão. E serve de álibi para não enxergar o meu irmão que está do meu lado. Eu só acredito no Orkut da vida, que tem cheiro, que tem cara, que tem gente, que tem pele, que tem emoção, que tem compromisso e que faz a gente mergulhar no mundo real. Do contrário, a gente só vai ficando adoecidinho num mundo que tem aparência de uma sabedoria, mas se não for apenas uma mídia para provocar encontros reais no mundo real, se mantiver a gente preso naquela rodinha de hamster virtual, é o caminho do adoecimento e da produção fantasiosa de uma realidade que só existe para a gente e para um outro auto-enganado do lado de lá, mas que não produz efetivamente coisa alguma na Terra.
E eu vou dar um intervalo de 5 minutos aqui, porque ninguém é de ferro. E, na realidade, eu estou com sede, e isto não é virtual.